Vocês já ouviram falar um pouquinho da história do Buda, né, cuja representação está aqui atrás da gente. Então, esses ensinamentos que hoje aos quais nós nos referimos como budismo, é claro que na época de Siddhartha Gautama, quando ele viveu, né, na Índia ensinando, não existia budismo. Siddhartha Gautama, ele, pelo seu próprio empenho e esforço, ele alcançou esse completo entendimento, né, uma completa realização, mas no sentido de que um completo entendimento do que é a verdade de todas as coisas, ou o que é a verdadeira natureza de todas as coisas. E é o que nós, né, a gente se refere a isso, ele alcançou o estado iluminado, né? Então, essencialmente, ter alcançado o estado iluminado significa que ele alcançou essa realização da compreensão da verdade de todos os fenômenos, ou a compreensão da natureza de todos os fenômenos. E não foi só uma compreensão intelectual, mas uma compreensão em nível da meditação, né? Então, isso significa que ele alcançou uma compreensão que vai adiante do intelecto. E foi justamente por essa razão que ele, quando alcançou a iluminação, quando ele alcançou essa compreensão, ele se deu conta de que ele não ia conseguir transmitir isso facilmente para as pessoas e que as pessoas não iam compreendê-lo. Então, a princípio, ele tomou a decisão de não falar nada para ninguém, de não explicar para as pessoas. O que eu, pessoalmente, eu acredito que era uma coisa comum naquela época, porque como havia muitas escolas que a gente poderia chamar de escolas filosóficas, mas como havia muitos homens que dedicavam a sua vida à busca da verdade, e havia muitos mestres, eu acredito que quando um deles se dava conta de que tinha atingido um nível de realização acima do que era conhecido, eles falavam, né, também com a intenção de ajudar os outros. E Gautama, ele achou que ninguém iria compreendê-lo, então ele ficou quieto, né? Ele não ensinou. E como ele continuou como um eremita, um andarilho, ele encontrou com alguns amigos que, num período em que ele mantinha uma prática de extrema austeridade, ele tinha alguns companheiros. E quando ele abandonou a prática de austeridade, esses companheiros dele também o abandonaram, mas aí depois ele veio encontrar esses companheiros, que quando olharam para Gautama, se deram conta de que alguma coisa tinha acontecido com ele. E essa é a versão mais, digamos, fácil para nós compreendermos do porquê Gautama começou a ensinar. Então, esses companheiros se deram conta de que alguma coisa tinha acontecido com ele, porque a aparência dele estava diferente, e disseram para ele: você tem que nos dizer o que aconteceu. E, por causa disso, ele falou pela primeira vez, né? E o primeiro discurso de Buda Gautama, foi sobre as 4 nobres verdades. E nessas 4 nobres verdades, nesses 4 pontos, ou 4 afirmações de Buda Gautama, nós encontramos a base do budismo. E né, não há como nós pensarmos em nenhuma categoria de ensinamentos do budismo se nós não fizermos referência a esses 4 pontos. E eu falava antes para vocês, né, na época de Buda não existia budismo. Então, o que Buda, nos 45 anos que ele permaneceu na Índia, depois que ele alcançou a iluminação, ensinando, o propósito dele foi passar para as pessoas os métodos que ele utilizou para ele alcançar a iluminação, para que também, né,
todos que o ouvissem pudessem alcançar o mesmo nível de realização que ele alcançou. Muitos anos depois, mais ou menos 100 anos depois que Buda tinha deixado esse mundo, foi que os ensinamentos dele foram registrados. Até então, esses ensinamentos foram transmitidos principalmente por Ananda, que foi um dos discípulos mais próximos a ele. E Ananda tinha uma memória extraordinária, excepcional. Ananda conseguiu lembrar de tudo que ele tinha ouvido de Gautama, e ele repetia oralmente o que ele havia ouvido, e outros o escutavam. Além dele, houve mais 4 discípulos de Buda que também repetiam, e através desse método de boca-ouvido, né, a gente se refere dessa maneira nos ensinamentos. Então, Ananda e esses outros 4 discípulos repetiam, os outros ouviam e repetiam. Então, eles repetiam 3 vezes. E foi dessa forma que os ensinamentos foram transmitidos geração após geração, sem nada dos ensinamentos de Buda terem sido maculados ou perdidos, né? E só depois de 100 anos foi que esses ensinamentos começaram a ser registrados, né, de forma escrita. Então, a partir daí foi que foi se formando, né, a partir de alguns concílios, digamos assim, dos discípulos, né, dos praticantes, que né, as coisas foram se estruturando até se chegar a o que a gente chama de budismo hoje. E hoje em dia se reconhece 3 formas de budismo: o que nós chamamos de budismo Hinayana, Mahayana e Vajrayana. Havia, na verdade, o que nós conhecemos de budismo Hinayana hoje é só a escola Theravada, porque surgiram... havia 18 escolas do que é chamado budismo Hinayana, porém, só a escola, dessas 18 escolas, só a escola Theravada sobreviveu, porque o budismo desapareceu na Índia. Porém, um monge foi para o Sri Lanka para transmitir os ensinamentos budistas, e ele era da escola Theravada. Então, por isso que hoje em dia, dessa forma de budismo que é denominada como Hinayana, só existe a escola Theravada e, é claro, os métodos transmitidos por essa escola, a visão dessa escola e os métodos. E, então, no Sri Lanka, Camboja, Tailândia, Mianmar, o que existe é a escola Theravada. Então, os monges vestidos de laranja, né, a gente os identifica devido à roupa deles. E depois o budismo Mahayana, o Zen coreano, o Zen japonês, Zen chinês, que é essa forma de budismo Cham, né? Budismo Terra Pura, são todas formas de budismo Mahayana. E então, na China, Japão, Coreia, né? Também no Brasil se encontra escolas do budismo Mahayana, todas essas escolas do budismo chinês, japonês, coreano. E o budismo Vajrayana, que havia no Tibete, China, Mongólia, Nepal, mas que essa forma de budismo Vajrayana acabou sobrevivendo mais no Tibete. Por isso que, quando a gente se refere ao budismo tibetano, é o budismo Vajrayana. Então, de acordo com o budismo Mahayana, Buda ele transmitiu 84 mil métodos de ensinamentos, ou 84 mil categorias de ensinamentos. E todas essas... algumas categorias são fáceis da gente compreender, outras são mais difíceis ou mais complexas. E toda essa gama de ensinamentos surgiu da compaixão incomensurável de Buda Gautama. Então, devido à sua sabedoria onisciente, sabendo
das diferentes capacidades das pessoas, sabendo das diferentes personalidades das pessoas. Ele deu todos esses ensinamentos, né? Então, nós encontramos métodos de acordo com a nossa capacidade de compreensão, de acordo com a nossa capacidade de aplicação desses métodos. Então, uma vez, Dzongdzо Rinpoche, dando ensinamento, ele disse que não, o budismo tem essa riqueza ilimitada, que é atender a todos aos nossos questionamentos, né? No sentido de que nós encontramos métodos para nós encontrarmos alívio das nossas dificuldades e encontrar um estado de paz permanente ou felicidade permanente. E foi esse o propósito de Gautama, né, ao deixar todos esses ensinamentos. É para nos dizer que nós todos temos o potencial para encontrar um estado, chegar a um estado em que nós estamos livres de qualquer tipo de sofrimento, de desconforto, de insatisfação. E nós podemos encontrar um estado de completa liberdade, ou um estado de uma felicidade permanente, nós podemos chamar assim.